Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na minha casa, profetizando as bênçãos do Senhor. E hoje, quinta-feira, nós queremos que Deus venha encher a nossa casa, que é o nosso coração, não é? E estamos trabalhando para que as ministrações sejam diretas na igreja. Já estamos aí terminando nosso altar para a glória de Deus. Já estamos com um projeto da porta de vidro também. Olha, Deus tem sido muito maravilhoso. E eu creio que daqui a um pouco tempo, ao invés de ser a ministração aqui na minha casa, a ministração será na igreja, com louvor, com a palavra. Deus abençoe a vida do povo. Eu tenho certeza que vai ser um tempo novo para cada um de nós. Mas enquanto nós ainda não temos nossa porta de vidro, né, que já está no nosso projeto, enquanto isso vamos pregando aqui, não é? Por enquanto aqui. Mas Deus tem nos abençoado, nós temos sido assim alcançados muito pela graça de Deus. Eu quero que Deus continue também te abençoando em nome de Jesus. Mas enquanto nós estamos lá, estamos aqui, vamos adorar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então vamos fazer uma oração em primeiro lugar, amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Eterno Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Pai, nesta noite, reunidos, ó Pai, através desta live para louvar e glorificar o Teu santo nome. Abençoe cada vida que será conosco online agora e aqueles que hão de ouvir depois, ó Pai, desse momento que estamos aqui diante de Ti. Mas que a palavra que será ministrada venha entrar em cada coração, venha fazer, meu Deus, algo novo e maravilhoso do Senhor na vida do Teu povo. Nós apresentamos nossas vidas diante de Ti e pedimos a Tua bênção e a Tua paz. Fala conosco agora, Deus. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos cantar uma canção e logo mais vamos estar aprendendo aqui com a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Te louvamos, ó Pai, porque Tu és o motivo da nossa canção. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja Tua vida. Que a minha vida seja Tua vida. Que a minha vida seja Tua vida, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pega então nesta noite a palavra de Deus. Abra lá comigo o livro do Êxodo, o capítulo 33, o versículo 15. Êxodo 33, verso 15, que está escrito assim: Moisés está dizendo para Deus: Então disse: se a Tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Veja que Moisés está dizendo para Deus: se o Senhor não estiver conosco, nós também não queremos sair daqui.
Você acredita que Deus vai falar conosco? Eu também creio, então feche os olhos. Pai amado, Pai querido, Deus Santo, queremos entender e compreender a Tua Santa Palavra. Então fala conosco nesta noite, manifesta o Teu poder, ó Pai, através desta live, que vidas sejam alcançadas e que o Teu nome venha a ser glorificado. Que viemos a ouvir não o que nós queremos, mas o que nós precisamos para que o Teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. É o que pedimos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos então meditar naquilo que Deus quer falar conosco. A Bíblia fala que o povo ficou mais de 400 anos sem Deus, mais de 400 anos longe de Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 40, que fala que o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foram de 430 anos. Então eles ficaram muito tempo longe do Senhor, muito tempo sem ouvir a voz de Deus, muito tempo sem ver as maravilhas de Deus, muito tempo longe do próprio Deus. Agora Deus escolhe Moisés para que seja o libertador do seu povo. Deus envia Moisés para dizer para aquele povo que estava lá, o tempo de sair daqui chegou. E Moisés, sendo escolhido, ele começa a ver a glória de Deus. Ele vê sinais, ele vê prodígios, ele vê maravilhas que ele nunca havia visto em toda a sua vida. Já de início ele vê a sarça ardendo, algo fenomenal. Depois ele vê a mão colocada dentro do peito, fica uma mão leprosa, coloca de novo a mão, fica restituída. Ele vê o cajado se jogar no chão, se tornando uma serpente, depois pegando pela cauda, se tornando cajado de novo, fora os 10 sinais que foram feitos lá no Egito. Então Moisés, ele viu muito de Deus, ele experimentou muito de Deus. Agora ele tira o povo do Egito e caminhando para a terra prometida, Moisés, ele entendeu primeiro que eles não podiam ficar mais longe da presença de Deus, que eles precisavam de Deus em suas vidas. Aqui em Deuteronômio capítulo 19, quando Deus começa a ensinar o povo para que a presença dele permaneça sobre o povo, e uma das coisas que Deus vai falar para Moisés tirar do meio é as falsas testemunhas. O próprio Salomão diz que 6 coisas Deus abomina e a sétima ele detesta, ou 6 coisas ele detesta e a sétima ele abomina: aqueles que semeiam contenda entre irmãos. Olha só a ordem que Deus deu para Moisés, para que Moisés faça. Aqui em Deuteronômio capítulo 19, o versículo número 18, para dar contexto. E os juízes bem inquirirão, e eis que sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Então veja que Deus estava falando para Moisés: eu não quero isso no meio do meu povo. Eu não quero que o meu povo comece a falar mal deles mesmos, sejam falsas testemunhas. Eu quero que eles tenham caráter. Eu quero que eles tenham uma vida na minha presença. E amados, hoje em dia é a mesma coisa. Infelizmente você entra na igreja e tem irmão que não fala com o irmão. Tem irmã que não cumprimenta a irmã. Peraí, estão onde? Numa igreja? Tem certeza? Porque se eu vou na igreja e eu não cumprimento nem meu próximo, se eu vou na igreja e não cumprimento nem meu irmão, o que eu estou fazendo lá? Por isso que Deus lhe falou: Moisés, olha, aquele que deu um mau testemunho do outro irmão, o que ele quis que fizesse com aquele irmão, que faça-se nele, para que todos ouçam e temam e não pratiquem isso. Vocês querem que eu fique com vocês? Então tire do meio de vocês as falsas testemunhas. A palavra do Senhor fala que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo.
Como é que eu posso dizer que Deus está na minha vida se eu não consigo amar o meu próximo? Como é que eu posso dizer que Deus está na minha vida se eu não consigo perdoar quem me ofendeu? Aí Jesus ensina que se bater uma face, dê a outra. Se mandarem uma milha, ande duas. Se pedirem a túnica, dê a capa também. Jesus sempre nos ensinou a fazer além. Jesus sempre nos ensinou a fazer a diferença. E hoje não. Hoje tem um povo dentro da igreja doente. Tem um povo dentro da igreja que não conhece Deus, um povo que julga, um povo que aponta, um povo que não conhece Deus e acham que conhecem. Aí Deus usa a palavra para falar, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está o quê? Está longe de mim. Então Deus, para permanecer no meio do seu povo, era necessário arrancar aquilo que está atrapalhando a presença de Deus. Para que Deus continue em mim, não pode haver tristeza, não pode haver mágoa, rancor, ódio no meu coração. Porque a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo, não pode haver raiva, tristeza, rancor, não pode haver angústia dentro do seu coração, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Olha que Deus manda tirar do meio aqueles que são falsas testemunhas, aqueles que estão falando mal do seu próximo. Então, se eu não amo o meu próximo, João vai escrever que se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo, como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Então Deus começa a ensinar, vocês querem que eu permaneça com vocês, então tire de meio de vocês aquilo que não agrada. E Moisés vai mostrar quando ele diz, olha, se a tua presença não for conosco, ele está dizendo que ele necessita da presença de Deus. Amados, reconheça que sem Deus você nada pode fazer. Que sem Deus nada vai acontecer. O Salmo 127, olha comigo o Salmo 127. O salmista vai dizer assim, ó, Salmo 127, o verso 1, ele diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. O que o salmista está dizendo? Que se Deus não estiver conosco, tudo o que fazemos é inútil, é em vão. Eu preciso reconhecer que Ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Ele tem que estar em primeiro lugar no meu coração. Eu não posso fazer nada se Deus não estiver comigo. Eu não sou nada se Deus não estiver no meu coração. Se Ele estiver na minha casa, se Ele não estiver na minha família, se Ele não estiver nos meus negócios, não vale a pena. É isso que o salmista está falando, que se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Ele está dizendo que é inútil repousar tarde. É inútil comer pão das dores. Por quê? Porque se Deus não estiver na frente, nada vai funcionar. E quando Moisés diz assim, Senhor, se a tua presença não for conosco, isso agradou tanto o coração de Deus, que olha só o que Deus vai dizer para Moisés. Anota lá comigo em Êxodo 33. Êxodo 33. Olha o que Deus vai dizer para Moisés. Êxodo 33, no versículo 15, ele fala, se a tua presença for conosco, não nos faça sair daqui. Aí Deus fala assim, versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome, aleluia. Quando você começa a buscar Deus de todo o seu coração, quando você prioriza Deus em tudo, você também vai achar graça aos olhos do Senhor. E quando Moisés ouviu aquela palavra,
que o próprio Deus falou: olha, o que você tem dito eu vou fazer, porque tem achado graça aos meus olhos. Aí Moisés: eu achei graça aos teus olhos, Senhor? Oh, bênção. Então só quero mais uma coisa. Aí Deus falou: o quê? Versículo de número 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Aleluia. Quando você tem intimidade com Deus, quando você busca Deus, quando você prioriza Deus, Ele se manifesta na sua vida. Aí Deus falou: você achou graça nos meus olhos, Moisés? Então eu quero ver a tua glória. Moisés, não dá. Deus vai começar a dialogar com Moisés. Veja, versículo 19. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apeguei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Amados, eu acredito que Moisés, quando fala: meu Deus, eu quero ver a tua glória, e Deus começa a dialogar: olha, eu vou te abençoar de todas as maneiras possíveis, eu vou fazer minha bondade chegar na tua vida, na tua casa, na tua família, eu vou abençoar tudo aquilo que você tem, eu vou fazer algo maravilhoso na tua vida, assim como você tem falado, eu vou fazer também. Mas não dá para ver a minha glória, Moisés, porque homem algum viu a minha glória e viveu para contar a história. E eu lembro, e eu penso assim, né, que Moisés não precisou falar mais nada, porque foi Deus quem disse que ele, Moisés, achou graça aos seus olhos. E eu imagino Moisés somente olhando assim para Deus. Sabe aquele olho de pidão? Porque um olhar muitas vezes fala mais do que palavras. Lembra de Pedro? Jesus havia dito: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. O que Pedro disse? Eu não, Senhor. Eu não sei quanto ele, mas eu jamais te negarei. Se for possível, eu vou até a cruz contigo. Eu morro contigo, mas não te negarei. E todos se falaram: nós também não vamos te negar. Aí alguém grita: os soldados. Todo mundo correu. Aí diz a palavra que Pedro está acompanhando Jesus. E alguém fala assim: você estava com ele, não estava? Ele: eu não, nada a ver. Aí Pedro sai, vai até um lugar mais distante, mas está tentando ver o que está acontecendo com Cristo. Aí chega uma mulher e fala assim: não, mas olha, você estava com ele. Eu lembro, não, eu não. O outro fala: até o jeito de falar é igual dele. Aí Pedro falou o quê? Eu juro que não conheço este homem. E quando ele falou isso, o galo cantou pela segunda vez, diz a palavra, e Jesus está passando lá do outro lado. E Jesus somente olha para Pedro, e Jesus não precisou falar nada, porque o olhar de Jesus já tinha falado com Pedro o que ele havia falado atrás, que ele iria negá-lo 3 vezes. Eu acredito que Moisés não precisou falar mais nada, porque foi Deus quem disse: você achou graça aos meus olhos. E Moisés ficou assim olhando para Deus, tipo assim: foi o Senhor quem disse, foi o Senhor quem falou que eu achei graça aos seus olhos. Moisés sem falar nada, Moisés só olhando para Jesus, olhando para Deus, né? Somente querendo aquilo que Deus havia falado. Moisés jamais pediria algo porque ele soubesse que Deus não daria. Mas como o próprio Deus disse: você achou graça aos meus olhos, e Moisés ele fala: já que eu achei graça, então eu quero ver a tua glória. Moisés, não dá, eu vou te abençoar, vou fazer maravilha na tua vida, mas não dá. E Moisés está assim, só olhando para Deus, olhando para Deus, tipo aquele olho de pidão, não falou mais nada. Aí Deus: vou te abençoar. Aí Deus falou: tá bom. E olha o que Deus vai fazer.
Versículo número 22. Versículo 21, perdão. Versículo 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Aleluia. Junto a mim. Ali te porás sobre a penha, ou sobre a rocha. E acontecerá quando a minha glória passar, te porei numa fenda, numa frecha da penha da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá, oh glória. Eu começo a imaginar, meu amado e minha amada, Moisés. Deus falou: Moisés, não dá para ver a minha glória, porque homem algum viu a minha glória e viveu para contar a história. Moisés está olhando assim para Deus, mas o Senhor quem disse? Tá bom, Moisés, tá bom, olha, tem um lugar junto a mim na rocha. Eu pergunto, quem é a rocha da nossa salvação? Jesus. O que Deus está dizendo para Moisés: tem um lugar junto a mim. Aí nós lembramos a palavra que Cristo falou: eu e o Pai somos um, né? Tem um lugar aqui junto a mim na rocha, que é Cristo, uma fenda, uma frecha, uma brechinha bem pequenininha. Eu vou te colocar nesta fenda, vou colocar a minha mão, e quando eu passar e tirar a mão, você vai me ver pelas costas. Sabe quando o pai ou a mãe promete algo para o filho ou para a filha? Hoje, graças a Deus, sou pai, meu filho tem 5 anos. Quando eu prometo algo para ele, que eu vou fazer, ele fica tão feliz. Ele vai fazer mesmo, pai, ele pula, ele ri. Aí eu começo a imaginar Moisés igual a ele. Deus pegando Moisés e colocando na fenda da rocha, oh glória. Jesus é a rocha, Jesus é aquele que nos guarda, Jesus é aquele que não permite que sejamos consumidos, Jesus é aquele que está conosco todos os dias, mesmo que nós não sejamos merecedores, Ele continua nos abençoando. Eu começo a imaginar Moisés assim: eu estou na rocha, está tudo escuro, mas não dá para ver nada, mas daqui a pouco eu vou ver Deus, daqui a pouco eu vou ver a glória de Deus. Ele disse que eu vou vê-lo pelas costas, daqui a pouco ele vê aquela luz aparecendo, porque a mão de Deus vai saindo. E Moisés contempla Deus pelas costas, e aquilo mudou literalmente a vida de Moisés. Deus hoje quer manifestar a glória dele na sua vida, independente de como você está. Hoje Deus quer te colocar na fenda da rocha. A rocha é Cristo. É por causa dele, de Cristo, que hoje nós estamos aqui. Eu quero orar para que Deus abençoe a tua vida, para que você tenha uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Hoje é a noite de encher a sua casa, a casa que é o templo do Espírito Santo. Hoje é a noite da glória do Senhor se manifestar na sua vida. Eu quero fazer essa oração por você, para que o mesmo Deus que mostrou a glória para Moisés é o mesmo Deus que vai mostrar a glória dele também na sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus querido, Deus bendito. Assim como Moisés achou graça aos teus olhos, nós também queremos achar graça, Pai, aos teus olhos. Nós também queremos ser contemplados pela tua face, porque nós temos tirado de nós aquilo que não lhe agrada. Nós temos pedido ao Senhor: tira de nós realmente o que não lhe pertence, tira a tristeza, tira a angústia, arranca de nós aquilo que não lhe agrada, Deus. Se possível, tira esse coração de pedra e dá um coração de carne, um coração voltado a fazer a tua vontade, porque todos nós hoje queremos ser cheios da sua glória. Porque, Pai, nós necessitamos da sua presença, nós precisamos de Ti e nós queremos ver a Tua glória. Então vem Espírito Santo de Deus agora, nos coloca ali na fenda da rocha, nos coloca em Cristo, porque sabemos que é através de Cristo que nós somos abençoados, e venha nos encher hoje da sua glória, porque o lugar a qual Moisés estava foi cheio, foi preenchido da tua glória. Então preencha agora também, meu Deus, a minha casa, preencha a casa desta pessoa, o local onde está essa pessoa também com a sua glória, derrama do seu poder,
derrama da tua unção, derrama da virtude do teu Espírito Santo, ó Deus, faz a sua glória se manifestar hoje, agora, na vida do teu povo, na vida do teu servo e da tua serva, em nome de Jesus. Derrama, Pai, a sua glória nesse momento. O Senhor manifestou a glória na vida de Moisés, manifesta hoje a tua glória na vida deste homem, manifesta hoje a tua glória na vida desta mulher. Enche essa pessoa do teu Espírito Santo e dá hoje, Pai, a tua bênção, dá hoje, Pai, o milagre, o resgate, faz acontecer na vida do teu filho, como também na vida da tua filha, e assim, Pai, todos saberão que tu és o nosso Deus. Por isso nós te louvamos e te glorificamos nesta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Glória ao teu nome, Senhor. Seja cheio e seja cheia da glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Nós vamos terminar agora esta live, mas eu não posso terminar sem antes te abençoar. A Bíblia diz que, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 4 e 5, que Salomão somente sacrificava no alto. E teve um dia que Salomão falou assim: vou fazer algo diferente. Ele sacrificou 1000 holocaustos ao Senhor. E por causa desse sacrifício, naquela mesma noite, Deus apareceu para Salomão. O que significa que aquele sacrifício que Salomão fez trouxe a presença de Deus para a sua vida. Nós já vimos que existem sacrifícios que trazem as bênçãos. Por exemplo, quando os filisteus levaram a arca do Senhor, diz a palavra que todos os filisteus tiveram uma doença, podemos assim dizer, né? Todo mundo ficou com hemorroida. Por quê? Porque estavam ali literalmente querendo humilhar a arca é a presença de Deus. Deus jamais permitirá ser humilhado. E diz a palavra que desde pequeno até o mais velho, todo mundo estava com hemorroida. Aí diz a palavra que os sacerdotes dos filisteus falaram: a gente não pode ficar com essa arca aqui. Se não perceber que todos nós estamos doentes por causa dessa arca, vamos mandá-la para fora dos nossos termos, para que possamos ser curados. Mas não mandaremos vazia. O que vamos fazer? Aí os sacerdotes falaram assim: olha, mandem 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. E colocaram e mandaram. Quando a arca saiu dos termos dos filisteus, todos eles foram curados. Então veja aqui um sacrifício que trouxe cura. O sacrifício de Salomão trouxe a presença de Deus ali para dentro do seu quarto, para a sua vida. Mas também existem sacrifícios que trazem morte. Por exemplo, Ananias e Safira prometeram fazer algo para Deus, e quando a bênção chegou nas mãos deles, né, tanto de Ananias como de Safira, ali Satanás conseguiu falar na mente e no coração dos dois. Porque ao invés deles cumprirem o que eles falaram, diz a palavra que eles tiraram uma parte, esconderam e levaram uma parte até onde estavam os apóstolos. E quando Ananias chega com aquela oferta, né, com aquele sacrifício, Pedro falou o que para Ananias? Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito.
vendida não estava em teu poder? Você poderia fazer o que você bem entendesse. O que fez a vida de Ananias ser totalmente tomada? A mentira. Porque se ele falasse, olha, pastor Pedro, o apóstolo Pedro, eu vendi, eu vou falar um valor para que possamos entender, tá bom? Eu vendi a casa por 50 mil, só que eu deixei 30 mil na minha casa, eu trouxe só 20. Ele não estaria mentindo, vendeu realmente por 50 mil, guardou 30 mil e só trouxe 20. Não morreria. Mas a mentira que Ananias contou e Safira contou trouxe morte para os dois. Então nós entendemos que quando a gente mente para Deus, somos nós que perdemos. Eu lembro que eu fui pastor numa cidade chamada Piabetá. Uma cidade chamada Piabetá. Eu fui pastor lá durante 9 meses. Acho que foi 9 meses que eu fiquei lá. Não, 9 não. 1 ano e 4 meses fiquei em Piabetá. E eu lembro que tinha uma irmã que falou assim, pastor, eu tenho uma causa na justiça e esta causa é ganha. A advogada que eu tenho falou que é uma causa ganha. E é ganha mesmo. Só que a advogada falou assim, olha, a tua causa, ela vale 8 mil, a tua causa. Mas a juíza daqui, que era de Magé, é uma juíza muito dura. E ela não dá o que nós pedimos. Ela sempre dá menos. A tua causa vale 8. Se ela te der 4, a senhora glorifica a Deus. Se ela te der 4, vale 8. Mas se ela te der 3,5, 4, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus, porque ela não dá nada para ninguém. A tua causa vale no mínimo 8 mil. Mas se ela te der 3.404 mil, tá válido. Ela, tá bom. E eu lembro que ela trouxe a causa, o número do processo, e nós oramos, clamamos a Deus e pedimos para Deus fazer um milagre. Ela foi para a audiência e quando chegou lá, a causa literalmente era ganha e a juíza bateu o martelo. Deu 8? Não. A juíza realmente não deu os 8 mil reais. E também não deu nem 3.500 e nem 4 mil. A juíza bateu o martelo e deu 11 mil reais. Olha, nem a advogada acreditou. 11 mil reais. A própria advogada tinha dito, olha, se ela dá 3,5 ou 4 mil, tá de bom tamanho, porque ela não dá nada para ninguém. E nesse dia, a juíza deu 11 mil reais. Foi ou não foi, Benção? Foi, claro que foi. Aí ela veio contar um testemunho e tudo. Só que detalhe, quando ela foi fazer a parte dela na igreja, ela, ao invés de fazer a parte dela, sabe o que ela fez? De 11 mil, ela fez uma oferta de 300 reais, porque foi ela que me disse. Ela fez uma oferta de 300 reais. Ela ganhou 11 mil, fez uma oferta de 300. Resultado, precisava dinheiro para fazer uma reforma na casa. Começou a fazer a reforma. Comprou tijolo, cimento, pedra, areia. Comprou material tudo novo, carrinho novo, enxada nova, pá nova, tudo novo, tudo zero. Comprou. Aí ela veio me contar, pastor, eu comprei tudo novo. Aí sabe o que aconteceu? O quê? Meu muro caiu. De uma forma inexplicável, o muro caiu. Perdeu tudo o que havia comprado. O pedreiro roubou o carrinho, a enxada, a pá, roubou todos os meus materiais e sumiu. E eu falei, sabe por que Deus permitiu isso? Porque a senhora não foi fiel a Deus. E isso acontece. Às vezes, a pessoa tem uma grande bênção para receber. Mas o que diz a palavra? Se nós não formos fiéis no pouco, Ele não nos colocará sobre o quê? Sobre o muito. Por isso, aquilo que você falou, cumpra, para que a bênção de Deus permaneça sobre a sua vida. E eu quero orar para que Deus te abençoe. Faça com suas mãos. Amém? Faça com suas mãos. Eu quero orar para que Deus derrame bênção sem medida sobre a tua vida.
para que aquilo que você falou para Deus, você cumpra. E para que Deus multiplique ainda mais sobre a sua vida. Porém, Deus só abençoa quem também é fiel. Se você puder fazer um sacrifício, existem sacrifícios que trazem a presença de Deus. Olha aqui, o Salomão fez 1000 holocaustos, Deus apareceu para aquela mesma noite e falou: pede o que você quiser que eu vou te dar. Os filisteus que eram sacrifícios foram curados. Aqui, Ananias e Safira prometeram, não fizeram e por isso que não foram abençoados. Eu quero orar por você. Se você falou algo que ia fazer algo para Deus, faça, para que a tua vida seja abençoada em nome de Jesus. Amém? Então faça suas mãos. Por que assim, pastor? Porque diz a palavra que onde nós colocarmos nossas mãos, ali vai ser abençoado. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, Deus que Deus eterno, Deus amado, o Senhor conhece a fidelidade de cada coração que está agora diante de Ti. E a minha oração para que o Senhor abençoe, para que o Senhor abra mesmo a janela do céu e dê uma bênção sem medida sobre o teu filho e sobre a tua filha. Pois eles, ó Deus, serão fiéis a Ti. Então libera o que está preso, libera o que está amarrado, toca no ímpio e no justo para dar dinheiro para essa pessoa, mas honra o teu servo como também a tua serva. Multiplica, prospera e abençoa em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém? Assim que Deus te abençoar, seja fiel a Ele. Faça um sacrifício, uma oferta por esse ministério. Porque eu tenho certeza que se você fizer por esse ministério, Deus também fará muito mais por você. Amém? Então fico por aqui. Se Deus permitir, sábado, às 7 da noite, estaremos aqui novamente, orando a bênção. Lembrando que esse sábado vamos para o monte, mas provavelmente nós vamos para o monte de manhã. Então, à noite, 7 da noite, estarei aqui, novamente aqui, abençoando a tua vida em nome de Jesus. Lembrando que você que está no grupo de oração, amanhã, ao meio-dia, a última oração, né, que Salomão fez no altar, diante do altar do Senhor, venha receber a tua bênção em nome de Jesus, tá bom? Olha, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe, tenham todos uma ótima noite, que o amor do Pai, a comunhão do Filho e a graça do Espírito Santo sempre esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fique na paz, fique na bênção, em nome de Jesus. A paz, gente.